Fala galerinha, tudo jóia? Então, vamos continuar nosso papo sobre engenharia de software. Essa é a aula 2, a gente deu uma visão geral da engenharia de software anteriormente e agora a gente vai dar continuidade, entrando um pouco mais a fundo em algumas fases do processo de desenvolvimento de software. Vamos lá. Então, olha só. Então, talvez uma das fases extremamente importantes no início do projeto é o levantamento de requisitos, né? É onde você vai ter a conversa com o cliente, você vai ter entrevistas, você vai ter todo o levantamento de requisitos. Vai ver se o projeto é uma continuação de um projeto atual, se, por exemplo, existe algo de concreto, como era feito o processo ao qual o software se destina, né? Então, muitas das vezes, por exemplo, a empresa ou o cliente, ele está te contratando para desenvolver algo que ele fazia, às vezes, no papel, às vezes numa planilha eletrônica, onde ele precisa de um maior controle e ele vai desenvolver um software. Então, todo esse levantamento desse material, como é que era feito? Me dá aqui. Era feito em papel? Me mostra aqui como era feito e tal. Então, toda essa conversa anterior com o cliente é extremamente importante e se chama levantamento de requisitos, isto é, você vai levantar qual é o objetivo e o que o software efetivamente terá, beleza? Então, descreveu isso, coloca numa documentação, principalmente faz uma documentação, pode ser um texto mesmo, uma documentação descritiva e principalmente coloque o cliente para validar isso. É isso mesmo que você queria? Está faltando alguma coisa? Porque, gente, olha só, eu já cansei de ver coisas que é onde você faz o levantamento de requisitos, faz todo o processo de análise, faz toda a codificação, implanta o software, quando implantou o cliente foi lá, começou a manusear, eu esqueci de tal coisa. E esse esquecimento, na grande parte das vezes, é fácil você adaptar, mas tem esquecimentos que não são fáceis você adaptar. E aí, toda adaptação requer tempo e, principalmente, isso vai gerar custo a mais para o cliente, né? E em grande parte das vezes, se o cliente não foi lá no levantamento de requisito e não assinou, não validou o levantamento de requisito, ele vai querer botar essa conta para você, tá? Para o desenvolvedor, né? Ou para a empresa desenvolvedora. Ele vai falar, não, eu falei sim e tal. Não, você não falou não, tá aqui escrito aqui, ó, aqui o que você validou. Então isso é extremamente importante, tá, pessoal? Faça o cliente validar o levantamento de requisitos, ok? Depois do levantamento de requisitos, vem a parte dos projetos, eu diria, tá? E o primeiro deles é o projeto lógico. O que é o projeto lógico? O projeto lógico, ele visa, digamos assim, revisar o que foi, né, levantado como requisitos, complementar e às vezes detalhar, tá, o levantamento de requisitos, levantar alternativas tecnológicas para o desenvolvimento. Então percebe, ele é meio que uma fase de linkagem da ideia ou do que foi levantado, já pensando em alternativas tecnológicas. Elaborar um cronograma para o projeto, isso é extremamente importante. Detalhar a lógica dos processos, descrever a lógica dos processos, esboçar as interfaces com o usuário é extremamente importante, né? Então, faz um protótipozinho quando necessário, mostra para o cliente, faça o cliente validar isso. Analisar as interações com outros sistemas, em grande parte das vezes, aquele software, aquele sistema que você está construindo vai ter uma interação com outros sistemas, outros bancos de dados, enfim. Analisar se há um sistema atual em que os dados deverão ser utilizados no novo sistema. Fazer o orçamento do projeto, após tudo pronto, aprovar o projeto lógico com o cliente, ok? Então também é um processo de validação, todo processo de validação ele deve ser documentado e assinado pelo cliente, validado pelo cliente, ok? Para justamente documentar tudo aquilo que foi feito e planejado com aval do cliente, beleza, pessoal?
Depois do projeto lógico vem o projeto físico. Então percebe que a gente está lá no mundo das ideias e cada fase a gente se aproxima da fase tecnológica, isto é, de botar a mão na massa propriamente dito, ok? O projeto físico, após a aprovação do cliente, é hora de iniciar o projeto físico. Isto é, levantar e elaborar os diagramas e modelos de dados que serão necessários, verificar problemas de segurança do software, após elaborar a documentação necessária, iniciar o desenvolvimento do código propriamente dito, ok? Então, a gente está se aproximando lá do desenvolvimento, da mão na massa. Olha o quanto de coisa a gente já fez antes. E aí a hora do desenvolvimento, isto é, codificar o software, executar os testes necessários e validar com o cliente as funcionalidades. Então, depois que está tudo prontinho, uma funcionalidade ou um conjunto de funcionalidades, mostra para o cliente, valide com ele. Implantação, né, que é a fase, eu diria, uma das fases finais lá, seria diante do software finalizado pela equipe técnica ou parte das funcionalidades mais importantes, definir uma estratégia de implantação, planejar treinamento e capacitação dos envolvidos, quando necessário, liberar versão de produção beta para um conjunto menor de usuários quando possível. Isso é extremamente importante, pessoal, porque é o seguinte, normalmente quando você libera, né, uma versão do software, existem vários bugs e problemas ali envolvidos quando você faz a implantação. Então, quando é possível você implantar e um número reduzido de usuários, ele manipula o sistema e te dá um feedback dos problemas encontrados, é extremamente importante. É melhor do que, por exemplo, vamos supor que o número de usuários finais do sistema vai ser 100 usuários. Você liberar lá para 3, 5 inicialmente, depois até mesmo ir tentando evoluir esse número, libera para 3 ou 5 inicialmente, depois passa para 20, para 50 e depois para todo mundo. Isso é extremamente importante, porque quanto mais pessoas usarem, dependendo da complexidade, isso vai gerar problemas, bugs, que às vezes você não conseguiu prever, né, para os usuários finais. Vocês podem ter certeza que o usuário é um bicho complicado, ele consegue fazer coisas que você nem imaginou que ia acontecer, tá bom? Então, isso é extremamente importante. E aí, na implantação também, acertar os bugs, né? Com certeza haverão muitos, aumentar o número de usuários, como eu falei, gradativamente, até que a versão completa de produção seja disponibilizada, tá? Realizar o acompanhamento pós-implantação, acompanhar a operacionalização do sistema, acompanhar a satisfação do cliente. Lembre-se, toda mudança pode ser traumática, mesmo que ela seja para melhor, tá? Então, toda mudança, gente, ela pode ser traumática, mesmo que ela seja para melhor. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão de resistência a mudanças que pode ocorrer. É uma coisa que você também tem que prever, ok? Que é uma das principais dificuldades em um projeto, é a resistência à mudança. O usuário possui receio de fazer algo de maneira diferente, mesmo que ela seja melhor, mas ele tem o receio, né? Aquela resistência. Resistência principalmente a novas tecnologias, normalmente novas tecnologias causam resistência, e a solução é a conscientização e envolvimento do usuário final. Sem essa conscientização e sem esse envolvimento, né, em alguns projetos é muito fácil de lidar com o usuário, né? A pessoa ali já está numa expectativa realmente positiva de melhora, mas tem muitos usuários às vezes que ficam muito receosos, e aí ele, estando receoso, ele vai, mesmo às vezes que inconsciente, em muitos dos casos consciente, ele vai te gerar problemas porque ele não quer a mudança, tá? Então você tem uma conscientização e saber tratar bem ali os usuários, né, principalmente nos treinamentos, enfim, cativar mesmo o usuário, você pode ter certeza que você trazer ele para o seu lado vai te trazer grandes benefícios. Beleza, pessoal? Então essa aí foi, né, uma visão geral da engenharia de software, dos processos. É lógico que existem várias e várias coisas. Aqui foi só uma visão geral mesmo, né, de fundamentos de tecnologia da informação. Isso foi dar uma visão para vocês, justamente porque muita gente acha que, não, eu tive uma ideia, um cliente veio até você, eu vou sair lá codificando. E as coisas não funcionam desse jeito. Vocês podem ter certeza
que um projeto bem feito vai economizar muito o tempo de desenvolvimento, beleza? Fica a lição aí para vocês. Valeu, pessoal, nos vemos nas próximas aulas. Até mais.